Ok, irmãos, continuando então, eu estou sem monitoramento de som, então eu não tinha certeza se tinha som, não dava para ver que tinha som, por isso fiquei com receio e cortei o vídeo, mas foi bom. E agora vamos pegar a segunda parte do vídeo. Os cristãos maduros passam pela prova, louvando ao Senhor e alegrando-se na esperança da glória de Deus. Não é fácil passar pela prova louvando ao Senhor, né? Mas é necessário. É interessante que o meu pai, né? Ele veio para cá e logo no começo ele começou a resmungar daquela dor, ai, ai. Depois ele começou a falar, vinha a dor, ele falava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E passar pela prova louvando ao Senhor não é fácil, mas devemos procurar conseguir isso e fazer isso, né? Então, gloriar-se nas tribulações. Quantas pessoas você conhece que deram glória a Deus ao perder o emprego? Ao perder um ente querido? Eu demorei uma semana para dar graças a Deus pela morte do Ariel, pela morte do meu filho, naquele assalto, né? Me deram um tiro por trás no vidro do carro dele, pegou na sua cabeça, com 21 anos, 11 meses. Não é fácil, a tribulação não é fácil. Dar glória a Deus na perda de um filho, ou qualquer outra perda, né? Mesmo perder aí uma nota de R$ 100, já não é fácil dar glória a Deus. Mas nós precisamos aprender a dar glória a Deus na tribulação. Não é comum a gente encontrar isso, porque não é comum encontrar crentes maduros. Uma expressão forte aí, e nós temos que buscar essa maturidade, né? Tribulação, glória ao Senhor, obrigado, Pai, por essa tribulação. O Senhor me julgou digno de passar por ela, vencê-la. Alegrar-se nas tribulações é coisa para cristãos maduros. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco. Essa deve ser, de fato, a visão da maturidade. E esse hino é um hino fantástico. Tem muito quando eu ouvi esse hino pela primeira vez há vários anos. As montanhas e vales, desertos e mares não poderão ir não são maiores do que o meu Deus. Então, gloriar-se nas tribulações. Então, Romanos 5, 3 e 4 diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a perseverança produz experiência. Precisamos ter experiências com Deus, e a experiência produz a esperança. Por isso podemos nos gloriar nas tribulações, pois elas produzem também um eterno peso de glória. Jesus Cristo diz que quando nos perseguissem, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. O filho maduro sabe que para ser um vencedor, ele tem que enfrentar as provas da vida. Exemplos na história da fé, né? O primeiro grande exemplo que nós temos é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou as mesmas lutas que nós e venceu. Jesus andou por este vale. Deus se fez carne. Então, irmãos, essa música também, Jesus andou por este vale, né? Música muito bonita. Mais antiga que a outra. Ele viu todas as mazelas que o pecado trouxe ao nosso mundo.
Por isso, as tribulações fazem parte da vida, porque nós vivemos num mundo de pecado. Os pós-diluvianos falaram, né? No mundo que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou por causa do pecado. E a presença do pecado e do mal neste mundo é que fazem com que as tribulações sejam inevitáveis e inerentes à vida aqui. Jesus viu e sentiu todas as tribulações que temos por aqui, mas ele nos disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Outro exemplo na história da fé é o exemplo dos apóstolos. Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí. Sim, nós também temos que ter isto em mente e perseverar. Todos os apóstolos enfrentaram grandes batalhas neste mundo e venceram. O apóstolo Paulo talvez tenha sido o que mais enfrentou adversidades. E ele nos diz aí, né? Romanos 5, nos alegramos e nos gloriamos nas tribulações. Quantas tribulações ele enfrentou, e ele inclusive se gloria delas na carta aos Coríntios. Além do Senhor Jesus Cristo, além dos apóstolos, nós temos também a galeria da fé. O que mais direi de homens que foram cerrados ao meio, homens dos quais o mundo não era digno, viveram errantes pelas cavernas e desertos da terra. Hebreus 11, aí Hebreus 12 diz: portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Então, queridos, nós temos esse grande incentivo de todos esses irmãos que vieram antes de nós e venceram. Há uma grande galeria de crentes que servem de exemplos para nós de perseverança e vitória, tanto na Bíblia como na nossa história. O próprio Lutero, grande reformador, Savonarola, cuja vida foi ceifada pela perseguição, e ainda hoje irmãos são ceifados, né? Alguns anos atrás, aí uns 5 anos atrás, teve um vídeo na internet onde quase 20 irmãos morreram numa praia na Líbia. Por isso, há perseguições diversas, perseguições grandes e pequenas, há tribulações também na nossa caminhada. Devemos saber que a tribulação é algo fundamental, é algo real, né? É real. E nós temos aqui na nossa lição um exemplo de uma senhorinha conversando com a sua neta. A sua neta começa a reclamar das dificuldades da vida de casada e tudo mais. E então, aquela senhora, eu vou ler, os irmãos leram, aí eu não vou ler, né? Mas aquela senhora pôs pôs no fogo 3 panelas. Uma água fervendo com cenoura dentro e água fervendo com 3 ovos dentro. Depois, ela tirou os ovos, pôs de lado, tirou a cenoura, pôs de lado, fez o café, serviu um café para ela, começou a descascar os ovos, pegou a cenoura, estava amassando, fazendo purê, e ela falou: filha, eu quero ensinar aqui uma grande lição. Veja, essas 3 coisas passaram pela mesma situação: fogo e água fervendo. A cenoura amoleceu com a fervura. O ovo endureceu com a fervura. E o café modificou a água fervendo. Qual dessas 3 coisas você quer ser? A que amolece, que endurece,
que modifica. Então vejam bem aí essa parábola, né, da vozinha, que serve para nós, e Deus pergunta para nós qual dessas três coisas. A prova da vossa fé. Olha a foto aí, né? Todos os vencedores têm esse título porque são aqueles que vencem dores. Vencedores. Então, a nossa fé passará por provas. Devemos nos preparar para vencer essas provas com a nossa fé. Nesse momento, nós estamos passando aí por a prova do confinamento e do coronavírus. Ora, é claro, uma prova fácil, uma prova tranquila, mas para alguns está sendo difícil ficar confinado dentro de casa, sem poder sair, sem ver outras pessoas. Ora, isso aí não é fácil para aqueles que andam pela fé. Por isso, vamos permanecer firmes na fé. Deus quer purificar a nossa fé, por isso Ele permite sofrimento. Deus está fazendo uma grande obra em nós por intermédio das provações e das tribulações. Amém. Deus quer que nossas reações sejam corretas diante das tribos. Tiago descreve o sofrimento como teste que o próprio Deus aplica para aperfeiçoar a nossa fé. Tiago 1:3. Ideia semelhante é apresentada por Pedro também. Então a Bíblia mostra isso, né? Que o sofrimento vem para testar a nossa fé e aperfeiçoar a nossa fé. Quando o apóstolo compara o efeito das provações em nossa fé ao efeito do fogo no ouro, veja bem, o fogo é necessário no ouro para tirar as impurezas, porque o ouro sequer é um ouro puro, não serve ouro com impurezas. Assim Deus quer a nossa fé purificada, porque ela é mais preciosa e mais valiosa do que o ouro. Amém? Então, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Nós dizemos para ele, sim, Senhor, que o Senhor encontre a minha fé aqui nessa terra. Quero romper em fé. Sim, vamos romper em fé. Esse é o nosso propósito. Tiago descreve o sofrimento, então, como um teste, né? Para a fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, então, ele passou por o maior teste, maior prova de obediência, de dar um testemunho de fé. Ali brilha a maior luz, aleluia, que invade todo o planeta, que invade todos os tempos. Que luz gloriosa da obediência do Filho de Deus ali para nos salvar. Sim, nesse dia de ressurreição, sexta-feira, nós nos lembramos da crucificação de nosso Salvador. Dias de contrição, de arrependimento, de quebrantamento, que o nosso Brasil tenha se quebrantado aos pés do grande Rei, daquele que nos mostrou o que é vencer as tribulações. A prova da nossa fé gera perseverança, gera experiência com Deus. Perseverar é se recusar a aceitar uma saída fácil quando as pressões da vida se tornam paulatinamente pesadas. Se recusar a aceitar uma saída fácil. O diabo deu uma saída fácil para Jesus, falando, olha, você vai ser o rei do mundo, mas vai ter que morrer na cruz? Não, tem não. Me adore aqui, eu já te dou o mundo para você. Mas Jesus não queria o mundo. Jesus vai ser o rei, sim, do reino de Deus. Um reino eterno. E o mundo passa.
É uma firme atitude mental de quem não se curva diante das circunstâncias, nem sucumbe diante das provações. Aleluia. Perseverança é isso, né? É uma firme atitude mental de quem não se curva diante das circunstâncias, nem sucumbe diante das provações. Uma firme atitude mental. Isso é perseverança. A prova da nossa fé também produz maturidade, sem dúvida, né? O resultado final desse processo de tribulação, de provação, é a maturidade. Como eu falei, eu passei por essa grande prova de perder o meu filho. Sem dúvida que amadureci e tenho uma relação diferente agora com o sofrimento e com a morte. Encaro a morte de forma diferente. Tá? Não sei descrever como aos irmãos, mas de forma diferente. Quem já perdeu um filho, perder a mãe é fácil. Perdi a minha mãe. Perder a vida é fácil. E sem dúvida que aquela prova me deixou mais perto de Deus, como um amigo de Deus, como Abraão, que também teve ali a prova do seu filho. É uma grande prova. O exercício da perseverança habilita o cristão a encarar a vida pelo ângulo de Deus. Ou seja, ele se torna capaz de enxergar a realidade sob a perspectiva da eternidade, a perspectiva da eternidade. Olhar para essa vida sob a perspectiva da eternidade, isso é maturidade. Olha, coisa maravilhosa, que profundidade essas palavras. Às vezes na aula eu falo alguma coisa e principalmente tem uma aluna chamada Amanda, ela fala, pastor, que pera, para aí, deixa eu escrever isso. E aí ela fala, repete. Eu falo, nem sei exatamente o que eu falei, o Espírito Santo deu na hora. E às vezes o Espírito Santo faz isso, ele dá umas palavras tão profundas que até a gente se... Mas o exercício da perseverança habilita o cristão a encarar a vida pelo ângulo de... Ele se torna capaz de enxergar a realidade atual sob a perspectiva da eternidade. Encarar a realidade sob a perspectiva da eternidade. De tal modo que a esperança da glória se torna o motivo de sua alegria e o objetivo de sua vida. O motivo da nossa alegria deve ser sempre a esperança da glória. A prova da vossa fé não há crescimento no conforto e na bonança. Aí dizem os americanos, no pain, no gain. Sem sofrimento, não há vitória. Sem dor, não há ganho. As mais profundas lições da vida aprendemos na escola do sofrimento, na escola do deserto, na escola de Deus. Todos nós estamos na escola da vida, escola de Deus. Mas só os mais maduros são levados à escola do deserto, para eles serem provados e aprovados. Israel, infelizmente, foi provado e reprovado. Por 10 vezes eles foram reprovados. Na fornalha do sofrimento, somos convocados a desistir da autoconfiança para depender exclusivamente do Senhor. Podemos, pela graça de Deus, enfrentar a dor como passo necessário, mas breve, para o gozo eterno nos céus. A prova da nossa fé produz um prêmio, uma coroa. Um cristão maduro tende a receber a tribulação de Deus com a mesma mão agradecida que recebe as bênçãos.
Cristão maduro tende a agradecer, tende a receber a tribulação de Deus com a mesma mão agradecida que recebe as bênçãos. Isso, né? Mas o imaturo fica desorientado e geralmente rápido murmura quando a fornalha esquenta. Qual o segredo por trás dessas reações diversas? A maturidade, o caráter, as experiências com Deus, a confiança, a fé no Deus que nós servimos. Igualmente quanto a essa crise de coronavírus. Eu tenho 62 anos, sou do grupo de risco, se eu pegar eu morro. Se Deus deixar eu pegar, eu morro, a minha vitória. Porém, eu não posso tentar a Deus me expor ao risco desnecessariamente. Eu não posso. Mas não estou com medo de forma alguma, não estou preocupado, não. Assim nós não podemos, né? Estar preocupado com dificuldades. Tiago diz que os que suportam com perseverança a provação receberão a coroa da vida. Devemos nos alegrar, querido, nas tribulações e nos gloriar nelas. Jesus nos prometeu uma vida sem problemas? Não. Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Provações e aflições são coisas inevitáveis nessa vida e vêm a todas as pessoas. Não é só os crentes, não. Mas devemos ver o controle de Deus em tudo isto. Ele é soberano e faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Eu creio que essa crise de coronavírus contribuirá para o nosso bem, para o bem de todos os crentes do Brasil, os desviados e afastados. Em vez de murmurar ou resmungar, devemos reagir com alegria nos momentos difíceis, pois sabemos que Deus está aperfeiçoando o nosso caráter para o grande dia. Devemos reagir com alegria às tribulações. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é o nosso dever e é isso que nós vamos buscar. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por esta visão que o Senhor nos transmite quanto ao sofrimento, quanto às tribulações, quanto às provas. E declaramos, Pai, que queremos ter a Tua visão. Queremos, Pai, olhar para a nossa realidade com a perspectiva da eternidade. Em nome de Jesus, digamos que assim seja. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora responder as perguntas do WhatsApp que vieram, né? Pelo WhatsApp. Eu tenho aqui a gente tira, né? Vamos lá, as perguntas, né? Tudo certo? Tudo certo. Então, primeira pergunta. A lição fala de tribulações e que o crente maduro já entende a necessidade de passar por elas. E não só isso, ser provado e aprovado e aprender com a situação. Vamos lá. Nossa pergunta, vamos continuar. E aprender com a situação. Mas por que temos irmãos que têm mais tribulação que os outros? Tem irmãos que percebemos que as lutas são constantes. Parece que não há um período e calmaria. Por que isso acontece? Bem, em primeiro lugar, a nossa percepção pode não ser verdadeira expressão da realidade. Então, mas, de fato, e podemos saber que ninguém é provado em comparação com outra pessoa, igual a outra pessoa. Deus não tem, não. Em momento algum, Deus falou que a minha aprovação vai ser do tamanho da de Moisés.
do tamanho da de Elias, ou do tamanho da de Jesus Cristo. Não, né? A minha aprovação vai ser do meu tamanho. Conforme eu cresço, eu posso passar por provação maior. Veja, os amigos de Daniel podiam passar por aquela provação. Daniel podia ser lançado na cova dos leões. Então, são provações conforme o grau de maturidade. Eu creio, então, que tem dois fatores para porque tamanho das provações. Primeiro, o grau de maturidade e segundo, o que nós plantamos. Quanto ao apóstolo Paulo, por exemplo, o mais perseguido dos apóstolos, também ele foi um perseguidor da igreja. Por isso, nós podemos então entender por que ele foi tão perseguido. Porque ele foi um perseguidor, então ele plantou isso. Então, querida irmã, não vou citar o nome, né? Vemos aí, eu creio que são essas duas razões porque vêm as tribulações, pelo que nós plantamos e pelo que nós somos capazes de aguentar. Tem irmãos que percebemos que as lutas são maiores, né? Porque nunca vem um período de calmaria. Agora, eu creio que sim, sempre há a tempestade e há o dia de sol. Sempre há o dia mau e um dia de refrigério. Mas eu creio que por causa desses dois fatores. Segundo, também já ouvi falar que o crente que não tem tribulação deve vigiar de fato, e significa que há algo errado na vida cristã. Eu também já vi falar isso. Eu não vejo muito assim. Não creio bem assim, né? Que vida cristã tem que ter tribulação. Você sabe que depende um pouco disso. Nós vemos aí, na época, há um século atrás, os Estados Unidos passava por grande prosperidade e ali a maioria era cristão, não havia perseguição. E como a maioria era cristão, também havia pouco pecado, né? E aí parecia o céu na terra. E foi um período assim, sem roubo, sem violência, sem coisa maravilhosa, avivamento. E a vida parecia maravilhosa, sem poucas tribulações, digamos assim, né? E aí, a vida deles estava errada? Não. Tá? Vieram tribulações de outra forma, vieram o materialismo para provar a fé deles. E aí vem outras provações que provam a fé também, porque o homem é provado não só pela escassez, mas também pela bonança. Terceira, li a seguinte frase: Deus não está preocupado com a sua felicidade. A preocupação dele é formar em você o caráter de Cristo. A felicidade é uma consequência. Diante disso, posso dizer que a tribulação também é um meio para alcançar a felicidade em Cristo Jesus, lembrando que aqui a felicidade não é aquela que o mundo prega. Muito bom e bastante coisa aqui na pergunta. Veja só, essa frase que você leu, não sei exatamente o teor dela, mas vamos ver o seguinte, Romanos 12, Romanos 8, diz, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas eu posso falar que todas as coisas cooperam para a minha felicidade? Não, não é isso que está escrito. Está escrito que todas as coisas cooperam para o meu bem, não para a minha felicidade. Ah, mas e o bem não é a felicidade? Não. Tá?
O bem maior é a minha vitória. O bem maior é aquilo que eu vou receber lá em cima. O bem maior é a maturidade, o bem maior é a imagem de Deus sendo formada em mim. Esse é o bem maior. Então, eu creio que a pessoa que escreveu essa frase que você falou tinha em mente Romanos 8, né? E 29 e 30. Então, o bem maior, a fim de que a imagem do seu filho seja formada em mim. Você vai ver ali no contexto o que é o bem. O bem é isso. É a imagem de Deus sendo formada em mim, no meu caráter, na minha personalidade, de tal maneira que a minha luz brilhe forte como a luz de Daniel brilhou. Como a luz de Paulo brilhou. Esse é o bem. Tá? Então, nós estamos equivocados ao pensar que Deus tem que trabalhar para a nossa felicidade. Deus trabalha para o bem maior, para moldar em nós o seu caráter e a sua imagem, né? A preocupação dele realmente é de formar o caráter de Cristo em nós. E a felicidade é uma consequência, mas os maduros, né? Como Jesus Cristo disse, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ele ressuscitou, ele vive. Não há nada neste mundo que possa tirar a minha alegria, que possa tirar a minha vitória. Eu sou um vencedor e ninguém poderá me deter, nem a morte. Cristo me fez mais do que vencedores. Glória a Deus. Por isso, obrigado pelas suas perguntas e que Deus abençoe a todos os alunos, a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.